creio que esse sentimento é seu também. Então, eu vou pedir, irmão, de acordo com o que eu sinto. Mas o meu sentimento não é o seu. Aleluia! Então fale com o Senhor. Oh, Peça para Ele usar o Guilherme e certamente Deus vai fazer isso. Amém? Querido Pai, chegou o momento solene. Nós temos orado, nós temos adorado o teu santo nome. Foi feito aqui, meu Deus, a leitura oficial do culto, onde a tua serva fez menção do Salmo 1, aonde tem falado conosco. Mas nós estamos te pedindo, Senhor, que essa hora, esse momento, eu creio que o Guilherme tem buscado ao Senhor, tem orado, pedido uma palavra, o Senhor deu para ele a forma, aleluia, de como ele deveria, Jesus, se expressar. Mas se tu, meu Deus, não aprovar o teu servo com graça e com unção, certamente o teu servo vai ter dificuldade. E nós, meu Deus, também entender e compreender a tua palavra. Por isso que nós pedimos aqui, Espírito Santo, faz uso do teu servo agora, nesse momento, e fala conosco. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu vou ser bem breve as minhas palavras, não vou com seus irmãos. Desde já quero agradecer também ao pastor Valdeci, ao Pedro, amém, que me confiou e deu essa oportunidade. Aos irmãos que têm orado pela minha vida, aos meus pais que estão aqui hoje. E desde já quero pedir aos irmãos que abrem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Aleluia. Mateus capítulo 4, já vou lendo, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Meus irmãos, antes de chegar ao livro de Mateus, tem o livro de Malaquias, e durante este período, do livro de Malaquias ao livro de Mateus, é se chamado período interbíblico, onde o Senhor, onde Deus fica 400 anos sem falar com o povo. Então Deus não falava através dos profetas, não falava através dos vasos que ele tinha ao povo. E esse período se chama período interbíblico. Mas como Deus falava com o seu povo antes deste período interbíblico chegar? Através dos seus profetas. Através dos seus profetas. Esses profetas que Deus levantava, eles tinham a mensagem que o Senhor colocava no coração deles. Ou seja, Deus pegava, mandava, por exemplo, Elias, que é muito conhecido. Falava: Elias, fala isso, ele iria lá e falava. E aquela palavra que Elias falava, pelo Espírito, se confirmava. Aleluia. A palavra de Deus nunca voltou vazia. Essas palavras que Deus falava ao povo através dos seus profetas nunca voltou vazia. Aleluia. 1 Reis 22. Quem conhece a história do profeta Micaías? Quando Micaías vai até Acabe, o rei Acabe e o rei Josafá decidiram subir a uma guerra contra o rei da Síria. E para eles irem para essa guerra, ele queria consultar ao Senhor. E ele foi lá
e chamou os seus 400 profetas. Esses 400 profetas foram e o rei disse: tá bom, me dizem o que Deus fala na boca de vocês. E eles vão lá e falam tudo a mesma coisa. Ou seja, eles falavam que o rei queria ouvir: ó rei, vive eternamente. O Senhor vai te dar vitória. Pode ir, fique em paz. O Senhor será contigo nessa guerra, te dará a vitória. E todos os profetas falavam a mesma coisa. Eram 400 profetas. 400. E Josafá, olhando, vou conjecturar. Josafá olhando, disse assim: ô Acabe, deixa eu te perguntar, não tem outro profeta aí não? O que eu posso imaginar? Que Acabe já estava estranhando o que estava acontecendo ali. Por quê? Aí eu posso trazer para os dias de hoje. 400 profetas profetizaram a mesma coisa, que o rei teria a vitória. E o que eu vejo aqui? Que Josafá, ele percebeu, na minha imaginação, ele percebeu que tinha algo errado. O que eu posso trazer para os dias de hoje? As profecias que são entregues para nós. Como a gente vai saber se a profecia é de Deus ou não? Pela palavra. Porque Deus, ele sempre fala pela palavra. Aleluia! Aqui, Josafá, ele disse: chama outro profeta. Não tem outro profeta não, Acabe? Não tem outro profeta? E aqui que a gente pode receber para nós. Quando Deus for falar conosco, dando-nos uma palavra através de uma profecia, usando alguém, o que a gente pode fazer? Se acalmar, primeiramente, porque tem muitas pessoas que quando a profecia está indo até ele, quando o profeta está indo até ele, já começa a chorar. Já começa a chorar e o profeta fala e ele não entende nada da profecia. Mas aqui, o que a gente pode aprender? Que quando um profeta vem até nós para entregar uma profecia, a gente calma, ouve o que o profeta está falando, para ver se está de acordo com a palavra ou não. Porque hoje em dia muitos falam pela carne. Hoje em dia muitos falam por vontade própria, dizendo que é profeta, mas falam só por falar. E aqui o profeta, o rei Josafá percebeu. Ele disse: chama outro profeta aí. Tem outro profeta não? E chegando lá, o rei Acabe falou assim: ó Josafá, tem um profeta lá. Mas esse profeta aí, eu não gosto muito dele, ele também não gosta muito de mim, né? Esse profeta eu não sou muito com a cara dele não. Mas Josafá perguntou: por quê? Ele só fala coisa ruim de mim, nunca profetiza coisa boa pra mim, nunca fala aquilo que eu quero ouvir. Aí Josafá falou: chama ele, pode chamar ele. E o rei Acabe mandou o oficial chamar. Aleluia. E mandou o oficial chamar. E o oficial foi até o profeta Micaías. E quando o povo, quando os soldados estavam trazendo o profeta Micaías até ao rei Acabe, o oficial disse assim: olha, todos os profetas do rei Acabe falaram bem dele. Vê se faça a mesma coisa. Aí, uma coisa que eu vejo aqui, que eu acho muito interessante: quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de ousadia. Ou seja, ele não tem medo de falar a verdade. O rei mandou todos os profetas do rei falaram coisas boas para ele, os 400 profetas. Então, faça a mesma coisa, fale bem. Aí o Micaías olha para ele e diz: eu vou falar aquilo somente que o Senhor mandou eu dizer. Glória a Deus. Eu acho isso muito lindo. E quando o Micaías vai, chega ao palácio, ao rei frequenta. Fala, Micaías, fala aí, vai. O que Deus mandou você falar para mim? Aí Micaías, ele foi irônico. Ele diz: ó rei, vive eternamente. Vai, pode ir para a batalha que Deus vai te dar a vitória. Mas o rei já conhecia Micaías. Ele já conhecia que ele era profeta verdadeiro. E aí o rei fala: fala a verdade. Quando você falar em nome de Deus, não fale mentira, fala a verdade.
ao rei: tá bom, vou falar a verdade. O Senhor me disse, o Senhor me mostrou Israel correndo pelos montes como ovelha sem pastor. Aí ele digo mais: eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, com os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor falou assim: quem vai descer e vai enganar Acabe? Aí os anjos começaram a falar uma coisa aqui, outra coisa aqui. E a Bíblia diz que um espírito se levantou no meio deles. Um espírito se levantou no meio deles e disse: eu descerei e falarei, enganarei Acabe. Aí o Senhor perguntou: como é que você vai enganar Acabe? Através da boca dos profetas dele. E aqui eu vejo que é muito importante a gente saber discernir a profecia. A gente discernir qual que é a profecia que Deus manda. Se é de Deus, está pela palavra. Se não é de Deus, irmão, é só historinha. Você vê, você sente. Aleluia. E aqui, Micaías fala isso ao rei. E o rei fica... E durante essa conversa de Micaías com o rei, o profeta Zedequias, que fazia parte dos 400 profetas do rei Acabe, vira aqui, ó, e dá uma bufetada em Micaías e fala: da onde o Espírito saiu de mim para falar na sua boca? Aí o rei já vira assim e fala: acabou, chega. Pegam Micaías e levam ele para cadeia. Levam ele preso. E quando eu voltar da guerra, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Aí Micaías virou para ele e disse assim: ó rei, se o Senhor não falou na minha boca, o Senhor vai voltar da guerra. O que eu vejo aqui? A ousadia de Micaías, a graça que Deus tinha na vida de Micaías. Ele não tinha medo de falar. Acabe era um rei. Acabe poderia prender, poderia. Acabe poderia matar ele ali agora, poderia. Mas ele disse: ó rei, se o Senhor não falou na minha boca, você vai voltar da guerra. E a Bíblia diz que quando Acabe foi para a guerra, Acabe se disfarçou. Acabe vestiu, se disfarçou. E a Bíblia diz que quando Acabe estava na guerra, um soldado do assírio, do inimigo, estava com a flecha para cima e ele soltou a flecha. E quando ele soltou a flecha, a Bíblia diz que a lança entrou no meio das armaduras de Acabe. E Acabe morreu. E aqui que a gente aprende? Que a palavra de Deus não volta vazia. E quando Deus fala, Ele cumpre. Quando é Deus que fala, Ele cumpre. Não adianta se é rei, não adianta se é maioral. Quando Deus fala, Ele cumpre, Ele faz acontecer. Aleluia. A gente pode também ver outro exemplo. Que outro exemplo, Guilherme? 1 Reis 14. A morte do filho de Jeroboão. Quem conhece essa história? Que o filho de Jeroboão estava doente. E o que o rei Jeroboão falou? Ó, mulher, vá até a casa daquele profeta lá, profeta velho lá, mas vai disfarçada. Vá até a casa dele. Vai lá e fala o que Deus, e busca lá o que Deus vai falar através dele para o nosso filho. E a esposa vai lá e vai. Mas o profeta, irmão, quem ora, Deus fala com ele. Quem ora tem o Espírito Santo. Quem ora, Deus mostra. Deus mostra aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Quem ora, Deus mostra. Quando o profeta, a Bíblia diz que o profeta estava na casa dele e Deus falou na casa do profeta: ó, a mulher de Acabe vai vir aí e vai dizer isso para você. E você vai dizer assim para ela. E o profeta só esperou. O profeta, a Bíblia diz que o profeta era cego, não enxergava. A Bíblia diz que quando a esposa de Jeroboão pisou o pé, o profeta gritou: entra, mulher de Jeroboão. Aleluia. Como é que o profeta cego não enxergava e ia saber que era a esposa de Jeroboão? Como é que ele ia saber disso? É só Deus. Ele disse, a esposa entrou. A esposa de Jeroboão entrou e falou: meu filho está doente, o que Deus tem para falar?
seu filho vai morrer. O profeta falou. O profeta profetizou que seu filho vai morrer. Quando você chegar na cidade, o seu filho irá morrer. E foi assim que aconteceu. Quando a mulher pisou o pé na casa dela, o filho dela faleceu. Irmão, não se brinca com Deus, irmão. Quando Deus ele quer fazer, ele faz. Não adianta se levantar contra o Senhor. Não adianta, pode vir exército, pode vir quem for. Quando Deus ele está determinado a fazer uma coisa, ele faz. E quando ele fala que vai fazer, irmãos, ele faz. Por isso não devemos brincar com o Senhor em momento algum. Deus também falou através da boca do profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vossa vereda, ao nosso Deus. Ele está falando sobre João Batista, que aparece em Mateus capítulo 3, versículo 1, que ele está dizendo aqui: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vou ler de novo. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E logo após vem Jesus. João Batista foi o precursor de Jesus, foi antes de Jesus, que foi preparar o caminho de Jesus. Ou seja, o profeta Isaías já tinha profetizado lá atrás e se cumpriu. Mais uma vez, mostra que a palavra de Deus não volta vazia. E aqui vem Jesus. E logo após João Batista vem Jesus, que também foi falada pelo profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é batizado por João, e ele é levado ao deserto, aonde Satanás vai tentá-lo. E Jesus vence Satanás como? Pela palavra. Vamos lá? Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ou seja, Jesus já estava no espírito. Jesus é Jesus, né? Mas ele como forma de ser humano, ele foi buscar, ele foi se encher do espírito. E chegando-se o tentador, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondendo disse: olha a primeira palavra de Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo, irmão, ele tenta, ele não para. Ele não para nunca. Se ele não parou com Jesus, irmão, imagina com a gente, né? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo também, ele se conhece de Bíblia, irmão. Ele conhece. Sabe por quê? Porque esse salmo que ele diz é o Salmo 91. Jesus estava com a palavra aqui, ele estava com a palavra ali. O diabo também conhece a Bíblia, irmão. Por isso que a gente tem que estar com a Bíblia no coração. Por isso que a gente tem que estar com a Bíblia. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomarão nas mãos, para nunca tropeçares em alguma pedra. Diz-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás tentou pela última vez. Vamos ver se eu consigo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, ó Jesus, tudo isso eu vou te dar, tá? Se você me prostrar. Aí Jesus já disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmão, quem não tem Bíblia na vida, irmão? Quem não tem Bíblia, quem não tem palavra, qualquer ventinho leva ele. Qualquer doutrininha que aparece por aí leva ele, irmão. Mas quem tem a palavra no coração, quem guarda a palavra, Jesus falou assim:
quem guarda as minhas palavras, eu vou comparar aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio vento, veio chuva, mas a casa não caiu. Mas aquela pessoa que não tem a palavra, Jesus compara o quê? Ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva e ó, levou tudo. Então, irmão, quem tem a Bíblia, quem tem a palavra, não se engana, não vive enganado. Ele não anda por aí em qualquer igreja, não, porque ele vai à igreja que pega a verdadeira palavra. Aleluia! Glória. Glória a Deus! Aleluia! Quão poderosa é esta palavra, Guilherme? Essa palavra é tão poderosa que é capaz de transformar uma cidade. Ah, é? Jonas 3. Jonas. Quem conhece a história de Jonas? Que Deus falou: Jonas, levanta e vai à cidade de Nínive pregar. O que Jonas fez? Foi pregar? Fugiu. Sabe por quê? Porque a cidade de Nínive era uma cidade terrível. Matava as pessoas. Era uma cidade que fazia muitas coisas ruins. Matava. Tirava a vida. Então Jonas olhou assim: eu vou lá? Vou nada. Vai fugir. E quando ele tentou fugir, ele foi pro barco lá, navio, e entrou e foi lá dormir. E ó, a Bíblia diz que Deus mandou um vento e começou a mexer tudo lá no mar lá. O mar começou a balançar tudo, o barco lá. E aí, os marinheiros já ficaram assustados. O rapaz, tá com uma coisa estranha aqui. E a Bíblia diz que eles começaram a pegar as coisas e começaram a jogar no mar para ver se o barco acalmava. Mas não. Aí um deles desceram lá embaixo e viu Jonas dormindo. Ele olhou lá e falou: o que fazes aí, dormente? Qual é a sua ocupação? Aí Jonas, eu vejo aqui que Jonas ele faz uma mini pregação. Pega essa mini pregação. De Jonas no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 5. Jonas, a Bíblia fala que os marinheiros, quando começa essa tempestade, os marinheiros, o que eles fazem? Ele clama aos deuses dele. Um dos marinheiros fala: ó, essa tempestade está aí. Então, ó, cada um de vocês clama ao Deus de vocês. E aí, quando ele pergunta a Jonas, eu vejo aqui, eu acho isso muito lindo. Jonas tentando fugir de Deus, Deus falou: vai para lá. Ele foi para o outro lado. Mas mesmo assim, o que eu vejo aqui? Jonas, o marinheiro falou: cada um clame ao seu Deus. Eles clamaram. Ele encontrou Jonas e falou: quem é você? De onde você vem? Para onde você está indo? Aí Jonas já se rendeu. Falou: ó, eu sou Jonas. Eu estou fugindo de Deus. Eu sirvo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Eu estou fugindo dele. Mas quem é esse Deus, Jonas? É o Deus que fez o mar e a terra. Na hora que ele falou isso, a Bíblia fala que os marinheiros ficaram temerosos, ficaram com medo. E falaram: rapaz, o que você fez? O que você fez? Por que você fez isso? E Jonas já ficou perdido. E no versículo 14, o que aparece lá? A Bíblia fala, em Jonas 1,14, que eles oraram ao Senhor, Deus de Israel. Então veja aqui, o que a gente pode tirar desse texto? Mesmo Jonas tentando fugir para outro lugar, ele só deu falou uma simples coisa. Ele falou: eu temo ao Senhor e sirvo ao Deus que fez o mar e a terra. Na hora que ele falou isso, caiu o temor diante deles. O que eu posso ver aqui? Que Deus, mesmo Jonas fugindo, Deus usou a vida dele para a vida desses marinheiros. E no versículo 14, eles clamavam ao Deus de Israel. Porque lá no versículo 5 ele estava clamando a outros deuses. Mas quando ele viu que Jonas temia ao Senhor e que era Deus que fez os céus e a terra para aquela tempestade, eles já se renderam. Eles já clamaram ao Senhor e oraram ao Senhor. E quando Jonas chega à cidade, ele prega a palavra. E o que acontece com a cidade? A cidade toda se arrepende. Mas o que Jonas pregou? Ele pregou pregação de coach? Ele pregou autoajuda? Não. Ele pregou o quê? A palavra. Aleluia! Quando ele prega a palavra, a Bíblia diz que a cidade se arrepende. A cidade se arrepende. Tanto que o rei chamou todo mundo. Ó, o rei, irmão,
A palavra de Deus é tão poderosa que ela vai até o rei. Ela chega, irmão, não importa se é rei, se é general, não importa, irmão, a palavra chega, a palavra vai até lá e faz ele cair de joelhos e se render a Cristo. Não adianta, irmão, a palavra de Deus é poderosíssima. A palavra de Deus tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outros exemplos. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Eu vou conjecturar de novo aqui. Jeremias está lá falando com o Senhor. Fala, Deus, eu não prego mais. Eu não prego mais, Senhor. Aí Deus fala, Jeremias, e por que você não vai pregar mais? Porque o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu. Eu estou aqui, eu prego a tua palavra. Eu sou xingado, eu sou maltratado, eu vou pro calabouço, eu choro muito aqui, porque o Senhor falou que eu ia ser pregador da sua palavra, o Senhor falou que eu ia viajar pro mundo. E é isso que eu estou fazendo, Senhor. Mas eu estou sofrendo. O Senhor me iludiu, tá bom? Aí Deus, eu te iludi, Jeremias? Iludiu. Aí na mesma frase que Jeremias fala assim, Senhor, eu não prego mais, mas eu não consigo. Aí Deus fala, você não consegue parar, Jeremias? Por que você não consegue? Porque as tuas palavras me ardem nos ossos. Aleluia. Aqui a gente vê, irmãos, que a palavra de Deus é tão poderosa que quando ela entra no coração de uma pessoa, a pessoa não consegue parar. A pessoa não consegue parar. Quando Deus chama você, fala, vou te levar, você vai pregar a minha palavra, irmão, fica tranquilo. A palavra de Deus se responsabiliza com tudo. A palavra de Deus que faz um milagre, irmão. Não é eu que estou pregando aqui, não é o pregador, é a palavra de Deus que tem o poder de fazer. É a palavra de Deus que tem o poder de curar, irmãos. Jeremias queria desistir, Jeremias, irmão, queria desistir. Mas ele não conseguiu, porque essa palavra aqui grudou no coração dele. Grudou nos ossos dele. Aleluia. Atos 8, 5. Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O que a gente vê aqui? O poder da palavra. Felipe, ele ia para a cidade de Samaria e pregava, e o povo ia lá e se arrependia. Por quê? Porque ele, irmão, não precisa. Muitas vezes eu vejo pregadores aí querendo enfeitar a palavra, colocar coisa que não está na Bíblia. Se um pregador chegar, irmão, falar, lê o versículo e fala, fecha a tua Bíblia. Irmão, não feche. Não feche. A gente tem que estar com a Bíblia aberta para ver se o pregador está falando que está na Bíblia ou não está. Então o que a gente aprende aqui com Felipe? Se você quer, Deus, eu quero alcançar a minha casa. Minha casa não tem ninguém crente. Pregue, a palavra. Porque a palavra alcançou cidades, alcançou reis. Senhor, eu quero na minha escola, eu quero que Deus, quero que o Senhor me use. Quero que os meus amigos aceitem Jesus. Tem que pregar o quê? A palavra. Só a palavra. Não precisa enfeitar nada, não. 2 Reis 22:8. Quem lembra do rei Josias? O rei Josias foi rei com 8 anos, né? Muito jovem. O rei Josias, ele mandou um dos seus servos ir falar com o sacerdote Ilquias. E quando eles foram chegar lá, o povo de Israel estava vivendo uma baderna, pecado, adorando outros deuses. E aí o rei Josias vai lá e fala, chama lá o sacerdote Ilquias. E quando Zafã vai falar com o sacerdote Ilquias fala, eu achei esse livro aqui. Que livro é esse?
É o livro da lei do Senhor. Eu achei esse livro aqui, ó. Eu achei. Ele entrega a Zafã. E Zafã lê em voz alta. Ele vai, volta pro rei. Falou, rei, e o rei entregou esse livro aqui, ó. Ele achou no templo esse livro. Aí o rei, deixa eu ler. Quando o rei leu, a Bíblia diz que ele se espantou. Ele diz, ai de nós, porque o povo de Israel estava em pecado. Então o que ele fez? Quando ele leu, ele caiu em si. Ele já chamou, ó, cidade inteira, vamos jejuar, para que Deus venha nos perdoar dos nossos pecados. Irmão, ele achou a lei do Senhor e leu. O rei achou a lei do Senhor e leu. E através da lei do Senhor, a cidade inteira foi alcançada. Porque o rei leu. O rei leu e leu diante do povo. E quando ele leu diante do povo, o povo se arrependeu. Irmão, a palavra de Deus tem um poder sobrenatural, irmão. A palavra de Deus não tem, irmão. Não tem saída para lá e para cá. É uma só. Prega a palavra simples, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Porque a gente vê muitas vezes hoje em dia a teologia da prosperidade, que só prega a bênção. Eu não sou contra pregar a bênção. Deus abençoa, é verdade, Deus abençoa. Mas você, todo dia, pregar a mesma coisa, irmão, é como se você usasse Deus como um amuleto. Ai, Deus ele vai, Deus, eu Aladim. Eu vou pedir para ele vai me dar. Irmão, não é assim não, irmão. Quem conhece Deus, quem se aprofunda com o Senhor, quando Jesus foi falar com Pedro estava pescando, e Jesus fez a pesca lá com Pedro olhou para Jesus e disse, ó Senhor, não sou digno. Pedro se postou e disse, ó Senhor, não sou digno do Senhor. E aí a gente vem e quer falar, e quer pregar só bênção para o povo. Irmão, se entrar um pecador por essas portas, o cara tá bebendo, tá fumando, tá fazendo tudo que é de ruim lá fora. Ele entra por essas portas e ele ouve Deus falar, eu vou te dar uma casa, eu vou te abençoar, eu vou te dar um carro. Ele fala, eu estou na vida boa e Deus está falando que vai me dar carro, eu vou continuar nessa vida que eu estou. Mas se ele entra por essas portas e ouve, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, aquela palavra vai confrontar ele, vai entrar no coração dele e vai mudar. Porque quem muda, gente, é o Espírito Santo, não é pregador. O pregador pode ser bonito, o pregador pode ter boa oratória, mas se não tiver graça, se não tiver unção na vida, não vale de nada a pregação dele. Não vale de nada. João, capítulo 1, versículo... Já estou terminando, já estou para a conclusão. João 1. João, capítulo 1. Que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e não o conheceu. Veio para o seu, e os seus não o receberam. Eu vou conjecturar aqui de novo. Glória a Deus. Jesus, quando Jesus estava na terra, Jesus ele era bem recebido pelos fariseus, pelos saduceus? Não. Os fariseus, os saduceus não gostavam de Jesus. Quando Jesus, ainda no ventre de Maria, quando Maria foi lá, foi procurar uma casa para dar a luz ao filho, o que eles disseram? Não tem aqui. Procure em outro lugar. Aí quando Jesus ia para a sinagoga pregar a palavra, Jesus ia para as sinagogas, pregava, Jesus curava, fazia maravilhas. O que o povo dizia para ele? Sai fora daqui. Expulsavam Jesus. Aqui não te cabe entre nós. Jesus foi para Gadara. E o que aconteceu? Jesus foi lá, curou, libertou aquele homem que estava cheio de demônio, cheio de legiões. Eles disseram o que para Jesus? Jesus, aqui não te cabe. Aí eles crucificaram. Falou, crucifica ele. Crucifica ele. E o crucificaram. O que eles estavam dizendo? Jesus, entre nós, o Senhor não cabe. Jesus foi para a cruz. Depois Jesus foi para o sepulcro. E o que aconteceu? Eles descobriram também que no túmulo não cabia Jesus.
Se entre eles Jesus não cabia, eles mataram Jesus. Mas eles descobriram também que no túmulo também não cabia o nosso Senhor Jesus. Aí Jesus ressuscita. Oh, glória Jesus é a Deus. assunto aos céus. Jesus sobe. E que eu me lembro? Aleluia. Salmos 24, Apocalipse 5, Hebreus 1. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. A palavra é o único meio que o homem é salvo. Pela palavra de Deus. A palavra que transforma, cura e liberta. Lá? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para o meu caminho, e luz para o meu caminho. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. João capítulo 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Se você está com medo nessa noite, se você está temeroso por algo nessa noite, leia Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Jesus, Deus, ele é escudo para aqueles que confiam nele. Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Josué capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. A gente vê hoje em dia muitos querendo atualizar a Bíblia, querer tirar a Bíblia das escolas, querer tirar a Bíblia dos tribunais, das empresas. Sabe por quê? Porque de certa forma a palavra vai entrar, irmãos. Eles sabem disso. Eles querem tirar a Bíblia de qualquer jeito. Mas o que Jesus falou? Passa céu, passa a terra. Aleluia. Mas as minhas palavras não vão passar. Até para orar, a gente precisa de Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui o Tiago está falando, ó, vocês oram tanto, não recebem nada. Sabe por quê? Vocês estão orando errado. Vocês estão orando para que Deus... Muitas vezes isso a gente pode trazer para o dia de hoje. A gente ora muito pelos nossos prazeres. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E muitas vezes Deus só quer conversar com a gente. Muitas vezes Deus só quer sentir, você vai receber a nossa adoração, uma adoração sincera, e a gente joelha só para pedir coisas materiais, só pedir. Por que a gente não joelha para agradecer ao Senhor? Agora pensa consigo mesmo, hoje você se ajoelhou, quando você se ajoelhou, você agradeceu ao Senhor, você exaltou o Senhor, tu és santo, tu és poderoso, tu fez isso ou você pediu? Não precisa responder, responde para você mesmo. Irmãos, quando formos orar, oramos com sabedoria, pela palavra. Quando formos pregar, pregamos com sabedoria, pela palavra. Tudo é pela palavra. Se alguém subir neste púlpito aqui, ou qualquer igreja, pregando história, irmão, não é de Deus. Porque a palavra que vem de Deus, ela transforma. A palavra que vem de Deus, ela cura, ela liberta. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.